Oi, aqui é a Dai. E você sabe por que eu preparei a semana do TCC na prática? Uma foi? Não sei, O que foi que aconteceu? não sei, O senhor capotou o carro, não? não sei. Porque eu mesma vivi, senti na pele o que é penar para fazer o TCC. Mas eu também descobri que fazer o TCC não precisa ser tão complicado assim. O TCC ele continua sendo trabalhoso, mas ele pode ser simples. Então, se eu desenvolver a habilidade de tornar uma tarefa tão complicada mais acessível, a melhor coisa que eu posso fazer é compartilhar. E para as pessoas que realmente querem cair de cabeça nos meus métodos, eu queria informar que eu tenho um programa fechado de orientação de TCC. Eu gosto de falar orientação porque as pessoas que fazem TCC já estão acostumadas com esse termo, no sentido de serem instruídas, de receber instrução. Mas é importante deixar claro que o meu trabalho foca na execução do TCC. Então, o que fazer, quando fazer, como fazer na prática, como se organizar para fazer. Então, é um programa fechado de orientação para a execução do TCC e eu vou dar mais detalhes sobre o programa nos próximos vídeos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Na aula passada nós tratamos da preparação para o TCC. Então conversamos sobre a nossa própria preparação, sobre temas, sobre regras da pesquisa científica, sobre os tipos de pesquisa que a gente pode fazer. Mas agora é hora da gente criar um roteiro que vai dar origem aos capítulos do TCC. Então vamos à aula. E hoje, nessa nossa jornada, a gente vai começar com o apontar. Então, você sabe qual é uma das principais reclamações que eu recebo de quem está aí tentando fazer o TCC? Eu estou perdido, eu não sei para onde vai, eu não sei para onde começar, eu não sei o que fazer, eu preciso de um norte, tá? Então, é por isso que a gente vai tratar sobre o apontar, porque a gente vai definir exatamente um roteiro. E com esse roteiro, é como se a gente tivesse uma receita, que a gente só precisa seguir os passos dessa receita, a gente só precisa seguir os subtópicos do roteiro, escrevendo e desenvolvendo, que aí a monografia está pronta. Mas a gente só consegue fazer isso se a nossa estrutura tiver correta, estruturada, clara. Na verdade, muita gente fica procrastinando, que é um dos principais problemas, ou travado, ou erra, fica sem saber, fica aí nesse bloqueio com o TCC, porque tem uma etapa primordial antes da escrita, que é essa etapa que a gente vai abordar hoje. Dominando essa etapa, tenho certeza que aumenta as possibilidades do seu texto fluir. Então, vamos ver como é esse domínio. Essa aqui é a estrutura base da sua pesquisa. Se você domina esses elementos, você tem uma visão geral da sua pesquisa e você consegue escrever com muito mais propriedade do que se você tem dúvida neles. Provavelmente, se você tiver dúvida neles, vai acontecer em alguns momentos da sua pesquisa e você ter a sensação que está escrevendo algum lenga-lenga, que não está muito confiante no que você está escrevendo, tá? Então, se você domina isso, você domina a sua pesquisa científica. Tá, então aqui no exemplo a gente trata de as redes neurais como mecanismo de detecção de vasos sanguíneos. Então esse é o tema do exemplo. E aí eu gosto sempre de começar pelo problema. O que é que tem de errado nisso? O que é que deveria ser diferente? Então dentro do seu assunto escolhido você começa a refletir. Tá, o que é que você, na sua opinião, acha de errado nesse que envolve esse assunto? E o que é que deveria ser diferente? Então, nessa situação, a pessoa achava que o procedimento para visualização dos vasos sanguíneos, para poder retirar o sangue e inserir um catéter, tem uma margem de erro muito alta. É cerca de 68% de acerto só, pelo método tradicional, E aí isso é ruim porque causa prejuízo para o paciente que está vulnerável,
Para o profissional que perde credibilidade, também tem consequências financeiras. Então, afeta também no preço, porque se não conseguir retirar o sangue, por exemplo, você vai ter que recorrer a outros métodos para conseguir visualizar o vaso e finalmente retirar. Inclusive, tem até ocasiões que precisa de uma tomografia. Então, para essa pessoa, é isso que tinha de errado, sabe? A margem de erro é muito alta. E deveria ser diferente, a margem de erro deveria ser melhor. Mas por que é importante falar sobre isso? A gente vai para a importância, que basicamente porque a gente tem que se importar com isso. Tá, ok, você quer falar sobre isso, mas por que eu sou uma leiga no assunto? Por que eu tenho que me importar com isso? Me convença. Então, nessa situação, é porque é muito importante que a visualização dos vasos seja certeira, porque é da retirada do sangue, por exemplo, que vai depender outros procedimentos, que são muito responsáveis pela rápida melhora do paciente. Então, toda uma cadeia gira em torno desse procedimento inicial. Se demora, se tem erro, se já vai fragilizando, tá? Aí tende a demorar e a trazer todas as consequências para o restante dos passos também, para os passos que vão se seguir. E a outra coisa é que as redes neurais podem ser mais certeiras, tá? Então, por isso que é importante aí estudar também as redes neurais, porque elas podem ser mais certeiras. Então, aí você vê que ela justifica a importância de duas coisas. Primeiro, porque se importar com o fato de como os vasos sanguíneos são detectados, e depois, porque tem que se importar com as redes neurais. É um elemento chave para estar presente na justificativa da sua pesquisa. Então, o que a gente fez agora mesmo foi justificar por que vale a pena pesquisar sobre o assunto. Tá? E aí a gente vai para as hipóteses. Calminha aí. Veja. Muitas vezes, quando a gente está discutindo, refletindo sobre os assuntos, os aspectos da nossa pesquisa, a gente acaba fazendo afirmações que na nossa cabeça faz todo sentido, que a gente acha até que é óbvio, claro que eu sei disso. Mas então, a pesquisa científica não pode pressupor que o que você está achando é verdade. É verdade. Então, as hipóteses são aquelas afirmações que você acha que é verdade, então, mas você, na verdade, é só uma hipótese. Pode ser que não seja, e aí você vai prosseguir a pesquisa confirmando aquela hipótese inicial que você tinha ou refutando, porque aí você vai ver que os resultados mostram que não é bem assim como você pensava. Então, aqui nessa conversa, a gente tem algumas hipóteses. Primeiro que o método tradicional tem a margem de erro elevada, então isso foi a pessoa que me disse, mas eu não sei. Então, é uma hipótese, por enquanto, até que se prove de verdade. Segundo, que essa margem de erro implica atrasos e dispêndios e gastos. Porque o profissional vai ter que recorrer a outros métodos e tudo mais. Tá, então também é uma hipótese, tá? Também vai ter que ser confirmado isso. Terceiro, existe uma necessidade de desenvolvimento de métodos para a realização de procedimentos com mais eficácia e menos custo. Então, isso é uma afirmação que a pessoa trouxe, mas será que existe mesmo essa necessidade? Então, a pessoa vai provar. E por último, a tecnologia da espectrofotometria, que eu acredito que tem uma relação com as redes neurais, né? Permite o aumento da acurácia, da eficácia a um baixo custo, tá? Então, fique claro que as hipóteses são afirmações que a gente acha que é verdade, mas na verdade é só uma suposição. Pode ser que não seja, porque a gente vai provar. Ok, então depois dessa conversa vai ficando mais claro qual é o objetivo da pesquisa, que no caso é apresentar as redes neurais como um mecanismo alternativo a outros métodos de detecção de vasos. E aí, então, a gente vai para o passo a passo para chegar nesse objetivo principal, que é justamente os objetivos específicos. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, qual o passo a passo que você vai seguir? Bom, se eu quero apresentar as redes neurais como um mecanismo alternativo à detecção de vasos, primeiro eu tenho que discorrer sobre a importância, né, da detecção dos vasos. Depois eu vou apresentar como os vasos são visualizados, quais são os métodos que existem, para depois eu destacar o método de detecção pelas redes neurais.
E isso que a gente acabou de fazer, na questão principalmente dos objetivos específicos, significa que a gente está quase com o nosso sumário pronto. Porque dá uma olhada aqui. Então, nesse caso, a roteirização vai ser o capítulo 1 do referencial teórico. Então, tem alguma... às vezes é uma frescurinha mesmo. Em algumas situações, a introdução vai ser o capítulo 1. Em algumas outras instituições, elas vão querer que tenha realmente introdução mesmo, e o capítulo 1 é a partir do referencial teórico. E aí você vê realmente qual é o modelo da sua instituição, tá? Mas, então, em primeiro lugar, vai ter o capítulo de referencial teórico, né? Então, vamos ver, esse TCC daqui foi de engenharia bioquímica. Então, pode ser que tenha alguma aí teoria da bioquímica, sei lá, algum processo bioquímico, que a pessoa primeiro precisa entender esse processo, para depois entender, talvez, o funcionamento das redes neurais, certo? Sim, tem alguns cursos, principalmente quem faz curso técnico, que não tem nem cadeira de teoria, entendeu? Então, é uma conversa com o seu orientador, que é o orientador do seu conteúdo mesmo, para saber se dentro do seu curso vai ter a parte teórica ou não, mas quase todos precisam, certo? Que é onde você vai recorrer lá às correntes teóricas, aos precursores desse assunto, tá? Aos primeiros pensadores e que tenham relação com a sua pesquisa. Mas só para realmente não perder o foco, olha aqui como o sumário veio da estrutura. Então, primeiro a gente viu aqui que é preciso discorrer sobre a importância da detecção dos vasos. Ok, detecção dos vasos. Então, detecção dos vasos. E aqui os métodos de detecção. Então, vai ter um método X, vai ter um método Y. E o último capítulo vai ser as redes neurais aplicadas à detecção de vasos. Então, basicamente, o passo a passo provavelmente vai dar origem aos capítulos e a alguns dos subtópicos dos capítulos. Legal! Bem louco! E a partir daí a gente vê que todos esses elementos que a gente falou, eles vão estar presentes na introdução. E também, na parte dos objetivos específicos, são eles que vão dar origem aos capítulos. O que é que vai ser abordado nos capítulos, alguns subtópicos, enfim, o sumário. Então, o sumário, muitas vezes, aparece a partir dos objetivos específicos. E as hipóteses também têm sua importância, porque é a partir delas que a gente vai argumentar. Então, primeiro a gente tem aquilo que na nossa cabeça a gente acha que pode ser, só que a gente vai argumentando, provando, coletando dados e provas, então percebendo se aquela hipótese é verdadeira mesmo ou se não é, né? E aí a gente substitui pelo realmente o resultado encontrado. Então, vai ser bem importante para a nossa argumentação, mas isso a gente vai tratar amanhã, quando a gente estiver falando sobre o desenvolvimento dos parágrafos. Tá? Mas então, visto isto, a gente pode partir para o roteiro micro. Então, a gente já tem uma ideia do sumário, certo? Então, se a gente escolher um capítulo mesmo, como é que a gente vai definir qual vai ser o roteiro do capítulo? Então, a gente tem que ter três ferramentas aí para a gente usar. A decomposição, o brainstorming e a sequência. Então, a decomposição é a gente, a partir de um tópico, vão vir outros subtópicos. Então, um tópico vai originar outros assuntos que a gente pode falar. Então, no tópico A, a gente pode falar sobre o subtópico A1 ou o subtópico A2. No subtópico A1, a gente pode falar sobre esse subtópico. Indo para um exemplo, vamos pegar, por exemplo, essa aula. Então, essa aula começou com a ideia de não deixar ninguém ficar perdido. E para que ninguém fique perdido, a gente precisa de um mapa. A gente precisa de um roteiro para seguir. Só que não tem como a gente elaborar um roteiro sem antes ter uma estrutura clara. De quê? E o que é que faz essa estrutura? Problemática, justificativa, as hipóteses, objetivos. E a partir daí, então, traçar a definição dos capítulos, né? Então, dentro de um tópico existe outro. Então, dentro do roteiro, me leva à estrutura, sabe? Mas também, além de levar para a estrutura e a definição dos capítulos, também me leva sobre isso que a gente está agora, que são as ferramentas para a gente fazer um roteiro, que é a decomposição,
brainstorming a sequência. Então, realmente, decomposição faz jus ao nome. Você vai realmente decompor, porque todo subtópico vem de um tópico, certo? Então, um tópico vai originar outras coisas que você pode falar. Vamos ver aqui nesse exemplo. Então, aqui está aquele sumário que a gente viu agora há pouco, tá? Então, se a gente fosse fazer o capítulo de referencial teórico, tá? Como é que a gente poderia decompor ele? Para a gente conseguir decompor, a gente também vai precisar fazer um brainstorming. Então, para a gente fazer essa decomposição, a gente vai usar atrelado ao brainstorming, que é realmente você deixar as suas ideias fluírem. Então, aqui, por exemplo, ó, com o referencial teórico, eu só preciso falar da corrente teórica 1, que eu vou analisar. E aí, sobre essa corrente, eu posso falar sobre o contexto dessa corrente, quais foram os precursores delas, os precedentes históricos e os pensadores que foram os precursores. Vou dizer o que essa corrente teórica afirma. Afirma a respeito do objeto de estudo, tá? E aí, o que é que essa corrente afirma hoje, mas o que é que o pesquisador X acrescentou? O que é que o pesquisador Y discorda dela, sabe? Então, se houver também algumas divergências ou complementos que cada pesquisador trouxe. Então, aí eu posso pensar aqui, ó, dessa corrente teórica, o que é que eu tenho para falar? Eu tenho para falar isso, o contexto, quais foram os precursores, o que é que ela afirma, e aí alguns acréscimos ou divergências que um pesquisador ou outro fala sobre o que é realmente essa corrente teórica, o que é que ela traz. E a mesma coisa com a outra corrente teórica que tiver. Então, você vê que o tópico corrente teórica 1 foi decomposto, tá? Em outros subtópicos, tá? Então, se tiver alguma dúvida, tá? Como é que eu vou escolher qual vai ser a corrente teórica? Veja, tem que ser uma corrente teórica que tenha a ver e que se relacione diretamente com o que você está se propondo na sua pesquisa, certo? Inclusive, vai ter alguns momentos que você vai precisar deixar claro por que você escolheu essa corrente teórica para representar a sua pesquisa. Então, vamos dizer, no tema Internacionalização de Universidades foi escolhida a corrente teórica da interdependência complexa por essas razões, porque essa corrente teórica explica isso, e esses aspectos se manifestam no meu objeto de estudo. Isso. O orientador ele tem um papel muito importante nessa parte de conteúdo, entendeu? E você vê, ó, eu acho que a minha pesquisa está relacionada com essas correntes teóricas. Você concorda? Eu escolhi por causa desses aspectos. Você acha que também tem outras, certo? Então, tem que pedir ajuda mesmo. Ok, então vamos para outro capítulo. Como é que a gente poderia fazer os mini roteiros? Como é que a gente poderia prosseguir com o roteiro? Porque falar só sobre detecção dos vasos ainda é muito amplo. Eu não vou conseguir escrever diretamente assim. Então, eu preciso quebrar essa detecção dos vasos em subtópicos para que eu vá seguindo. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um brainstorming. Sobre detecção dos vasos, eu posso falar sobre as origens. Então, de onde veio essa necessidade de detectar os vasos sanguíneos? Qual a importância atual? E o que consiste? Como é que realmente e o que realmente é hoje, né? Então, aí, foi só algumas ideias que surgiram. Só que a gente também tem que prestar atenção que, às vezes, as ideias vêm, mas elas não vêm exatamente numa sequência lógica. Então, a gente vai partir para realmente colocar essas ideias numa sequência. Então, por exemplo, aqui, eu acho que o roteiro da detecção dos vasos tem que começar pelas origens, de onde veio realmente a necessidade. Só que depois eu passo para o que consiste hoje, o que é que realmente são as detecções dos vasos, né? E então eu sigo para qual é a importância atual, certo? Então, para você fazer um roteiro detalhado, você tem que trabalhar a decomposição, o brainstorming e também colocar todas as ideias que você teve, que você acha que você deve falar sobre isso, numa sequência. Continuando aqui sobre os métodos de detecção. Então, vamos lá. Sobre o método de detecção X, eu posso falar no que consiste esse método X segundo o autor A. No que consiste esse método X segundo o autor B. Quais são as situações que são mais recomendadas e quais são as vantagens e desvantagens desse método.
Então, só para ficar claro que a gente pega realmente um subtópico que a gente já está pensando em falar, talvez que veio do sumário, e a gente ainda assim quebra em mais e mais subtópicos, porque a gente tem que ter detalhado o que é que a gente vai falar. E utilizando o mesmo raciocínio no capítulo 3, utilizando o mesmo raciocínio no capítulo 3, né, as redes neurais aplicadas à detecção de vasos, você poderia pensar, sobre isso eu posso falar sobre como é o funcionamento das redes neurais, por que elas são aplicadas à detecção dos vasos, quais são as tecnologias existentes, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e algum outro comentário que eu poderia fazer analisando também. Então, isso vem do brainstorming. E aí, a sequência aqui, e aí a gente coloca a sequência, que no caso aqui foi igual, né? Mas a gente tem que verificar também. Tá, e depois que a gente viu como é que o sumário ele vai ser utilizado como uma base para a gente fazer um roteiro completo, em que cada capítulo vai ter seus referidos subtópicos e dentro dos subtópicos vai ter os subtópicos dos subtópicos, a gente vai ter um roteiro e um mapa completo, e aí a gente basta desenvolver. Só que além desse roteiro micro, também temos os roteiros macro, tá? Que na verdade é como é que a pesquisa como um todo vai estar organizada, vai aparecer. E aqui eu peguei o exemplo de uma pesquisa de campo e uma pesquisa bibliográfica sendo um estudo de caso. Então vamos lá, na pesquisa de campo, se você se lembra da aula passada, o que a pesquisa de campo faz mesmo? Da onde vêm os dados da pesquisa de campo? Tá? Então, a gente viu que na pesquisa de campo, os dados são extraídos direto da realidade. Nós vamos lá coletar os dados. E aí, a estrutura de uma pesquisa de campo começa com um referencial teórico, né? Que geralmente é embasamento de tudo. Então, você vai fazer um embasamento teórico 1, um embasamento teórico 2, né? Que tem a conexão aí com o que você está falando. E aí, por último, é realmente deixar claro a conexão com o tema. Então, por que você escolheu esses embasamentos e não outros? Tá? E aí, o capítulo 2 geralmente são materiais e métodos. Então, você vai indicar qual é o tipo de pesquisa, então você vai indicar quais são os tipos de pesquisa, quais foram os procedimentos para a coleta de dados, a amostragem, então, qual foi a sua amostra e por que você escolheu esse grupo, né? Ou seja, os critérios de inclusão, e detalhar como foi a aplicação do procedimento. Então, nesse grupo, tal procedimento foi aplicado dessa forma, tá? E aí vai ter o próximo capítulo, vai ser o capítulo de resultados, onde você vai falar aqui, para cada critério avaliado, você encontrou esses resultados. E, deixa eu trazer para cá, pronto. E a partir desses resultados, você vai para o último capítulo, que é a discussão. Então, a partir dos resultados encontrados, o que é que se percebe? Né? E aí você vai fazer a sua discussão. Então, você vê que, por exemplo, a estrutura dessa pesquisa de campo é diferente da que a gente vai ver na próxima, que é a pesquisa bibliográfica. Então, a gente viu que a pesquisa bibliográfica, os dados vêm através de publicações, livros, materiais já analisados, né? E aí ela também começa com um referencial teórico, tá? Só que aí, ao invés de, como na pesquisa de campo, já vai para materiais e métodos e resultados, aí vai para um capítulo macro. A gente vai para um capítulo macro, tá? Que é muito mais fácil entender através de exemplos. Então, aqui, por exemplo, nessa situação, as redes neurais aplicadas à detecção de vasos sanguíneos. Qual é o capítulo macro? É a detecção de vasos sanguíneos. E outro exemplo, qualidade na segurança de alimentos em 2 supermercados de Salvador. Qual vai ser o capítulo macro? Qualidade na segurança de alimentos. Outro tema, internacionalização de universidades em Pernambuco. Qual é o capítulo macro? Internacionalização de universidades. Internacionalização de universidades. E daí, do capítulo macro, a gente vai para um capítulo específico, certo? Nesse caso, é o estudo de caso. Então, vai falar sobre as redes neurais e aqui vai fazer
vai falar sobre como foi lá a pesquisa em 2 supermercados de Salvador. Então percebe o que eu estou falando? Que além de você ter o roteiro micro de o que vai abordar em cada capítulo, você também tem que pensar no roteiro macro. De acordo com os procedimentos que você escolheu lá na aula passada, também vai ter uma mudança de roteiro, porque se for pesquisa de campo, o roteiro vai ser esse. Esses são os seus capítulos. Se for uma pesquisa bibliográfica de estudo de caso, o roteiro já vai ser diferente, tá? Mas agora que você já sabe disso, já tem lá um roteiro todo delineado, agora é hora de fazer. E agora que você já sabe disso, nós vamos tratar de fazer o texto crescer. Certo? Então é isso que a gente vai abordar na próxima aula, como é que a gente vai desenvolver os parágrafos desses subtópicos que a gente pensou hoje. Não esqueça de baixar os materiais que a gente preparou para hoje e também comente no que é que essa aula te ajudou mais. Te vejo amanhã!